evolução. Tema extremamente importante para a prova. E eu quero começar falando para você a respeito de Darwin, que é o cara central da evolução. No pensamento de Darwin, não há espécies mais fortes para sobreviver, nem espécies mais inteligentes, e sim as espécies que estão mais suscetíveis à mudança. Mudança você tem que colocar dentro da sua cabeça, tem que ficar guardada. Por quê? Porque Darwin, ele sempre pensava em mudança. E mudança é a palavrinha-chave da aula de hoje. Para entender as mudanças propostas por Darwin, do ponto de vista evolutivo, nós vamos tentar agora contar um breve histórico das ideias, das teorias que falam sobre evolução. A primeira teoria que fala sobre evolução, até meados lá do século XVIII, nós tínhamos a chamada teoria criacionista. Nós tínhamos o criacionismo. E o que era que essa ideia dizia? O que era que essa teoria dizia? Ela dizia que as espécies, elas eram formadas a partir da obra e da graça da criação divina. Surgia uma espécie por ato da criação divina, de maneira independente, e essas espécies não mudavam ao longo dos tempos. E, desta maneira, a igreja tentava embutir na cabeça das pessoas que as espécies eram fixas, elas não mudavam. Se vocês imaginarem que nós temos hoje no mundo 2 milhões de espécies catalogadas e descritas e 30 milhões de espécies ainda a serem descobertas, nós temos uma criatividade muito grande nessa teoria para formar espécie por espécie, uma a uma. Em meados do século XVIII, um cara conhecido como Jean-Baptiste de Monnet, ele simplesmente desencadeou na população, de maneira calma, de maneira tranquila, uma ideia chamada de evolucionismo, que é o ponto central da nossa aula de hoje. O evolucionismo, proposto por Lamarck e seguido posteriormente por Darwin e por Wallace, dizia o quê? Que as espécies atuais, nós descendemos de espécies pré-existentes que sofreram modificações ao longo dos tempos. Olha Darwin chegando na história, mas Darwin não foi parceiro de Lamarck. Mas nós estamos falando em mudanças. Então o que é que as espécies atuais têm de especial com relação às outras? É porque elas sofreram mudanças e essas mudanças, essas modificações fizeram com que elas sofressem uma evolução. Daí nós termos evolucionismo. E se elas sofriam mudanças, olha a ideia, mutacionismo. Nós tínhamos como principal defensor inicialmente Lamarck e posteriormente vem Darwin e vem Wallace. As três pessoas que defenderam essas ideias. Porém, nós temos que entender uma coisa. Lamarck, apesar dele defender o evolucionismo, apesar dele defender que as espécies atuais descendiam de espécies pré-existentes que sofreram modificações ao longo dos tempos, ele cometeu um grande equívoco. Como justificar essas modificações? Para justificar essas modificações, Lamarck propôs o seguinte: ele propôs que eventuais alterações ambientais desencadeavam em uma espécie a necessidade de mudança. O que é que eu quero que você, aluno do canal Enem, aluno que vai fazer a prova do Enem e que vai fechar as questões de biologia com as nossas dicas, entenda. Ele propunha que o meio provocava essas modificações. Olha a ideia dele. Eventuais alterações ambientais desencadeiam em espécie a necessidade de modificação. Se houvesse uma alteração ambiental para que a espécie conseguisse
continuar sobrevivendo, ela tinha que mudar. Aí eu faço uma continha rápida. Se tivessem 2 mudanças dentro de um ano, a espécie também mudaria 2 vezes dentro do ano. Porém, se a alteração ambiental levasse 100 mil anos, a espécie só levaria 100 mil anos para que essas modificações acontecessem. E ele foi mais longe. Para justificar essa ideia, ele criou 2 leis. A primeira lei, chamada de Lei do Uso e Desuso. E o que era que dizia a Lei do Uso e Desuso? A Lei do Uso e Desuso dizia o seguinte: tudo aquilo que a espécie, que o indivíduo usava com frequência bastante, tenderia a hipertrofiar e a se desenvolver. Mas aquilo, meu querido, que a espécie não usava ou usava pouco, tenderia a atrofiar e a desaparecer. Imagine um indivíduo que vai lá na musculação e ele simplesmente malha, 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 malha. Qual a tendência do músculo dele? Crescer, desenvolver. E ele casa com uma mulher também saradona, malhadona. Será que ele vai ter um filho malhado? Será que ele vai ter um filho forte? Não. Por quê? Porque essas mudanças que o indivíduo tem dentro do seu organismo não são provocadas pela mudança do ambiente, e sim porque o indivíduo tende a se desenvolver mais ou menos. E ele foi mais longe. Ele postulou que toda característica adquirida pelo uso ou perdida pelo desuso era transmitida de geração em geração. Ou seja, se o indivíduo ganhasse algo por aquilo que ele trabalhou, por aquilo que ele correu atrás, em virtude da mudança do ambiente, ele ia passar de geração a geração. Aí veio o que mais se defende, o que mais se mostra, que é a famosa girafinha. Qual a explicação de Lamarck para esse pescoço da girafa ter crescido tanto? Simples. Para Lamarck, inicialmente, a girafinha tinha o pescoço pequeno, mas a comida era muito alta. E como era que ela ia fazer para atingir essa comida alta, uma vez que o meio era desfavorável à sobrevivência dela? Ela simplesmente esticava o pescoço, esticava o pescoço, esticava o pescoço e desenvolvia esse pescoço. E esse pescoço crescia e conseguia atingir a comida. Mas o tempo passava e a comida ficava mais escassa nesse ponto e passava então a estar num ponto mais alto. E a girafinha então via, sem querer, desesperadamente, o meio mudar. E se eventuais alterações ambientais acontecessem, o ser vivo tinha necessidade de mudança. E o que era que ela tinha que fazer? Crescer o seu corpinho, crescer o seu pescocinho até atingir um pescoço maior. E isso foi acontecendo na visão de Lamarck. Detalhe, para Lamarck, toda vez que a girafinha cresceu um pouquinho o pescoço e se reproduziu, o que foi que ela fez? Transmitiu essa característica para o seu filho. Isso quer dizer lei da transmissão das características adquiridas, segundo Lamarck, até a girafa atingir o tamanho do pescoço atual. Essa era a explicação de Lamarck. Porém, nós sabemos de antemão que o meio não vai fazer o indivíduo mudar. O meio não vai fazer o indivíduo evoluir nesse sentido, provocar nele a necessidade de mudança. Então, entra um cara chamado Charles Darwin, naturalista, recém-formado, extremamente inteligente e com ideias evolucionistas sensacionais, óbvio que compactuando daquela ideia de Lamarck de que os seres vivos atuais descendem de espécies pré-existentes que sofreram modificações ao longo dos tempos. Ele recebe o convite de um cidadão inglês que está fazendo uma expedição ao redor do mundo para observar o que acontece ao redor do mundo. E ele então embarca no navio inglês em direção a qualquer lugar do mundo para observar as coisas que aconteciam. E ele roda, inclusive, passando aqui pelo Brasil. Nós comemoramos há pouco tempo o bicentenário da passagem de Darwin aqui no Brasil. E quando Darwin chega num arquipélago de ilhas chamado de Galápagos, lá no Equador, ele tem o primeiro insight da sua vida com relação à teoria evolucionista. E por que, meu querido, ele tem esse primeiro insight? Por um motivo simples.
Ao chegar no arquipélago de Ilha de Galápagos, detalhe, eu quero chamar a atenção, as Ilhas Galápagos ficam na costa do Equador e elas estão muito distantes do continente. Além de estarem distantes do continente, elas são ilhas muito pequenas. Ao chegar lá em Galápagos, Darwin encontra um pássaro chamado de tentilhão, que posteriormente foi batizado de tentilhão de Darwin. E esse tentilhão é quem dá o grande insight a Darwin. Por quê? Porque ao observar o tentilhão, Darwin percebe que existem grandes variações nos bicos dos tentilhões. E Darwin começa a se perguntar, por que esses tentilhões que estão tão distantes da costa, em arquipélagos de ilhas tão pequenos, que não têm concorrência, têm uma variação de bico tão grande? Isso ficou encucando Darwin. Por que dessas variações? Olha outra palavra-chave de Darwin, variações. Você tem que ficar ligado nessa palavra. E Darwin também ficou encucado com as variações dos bicos. Tanto é que eu achei uma figurazinha interessante, isso é uma charge de uma questão, onde colocaram pássaros com bicos desempenhando diversas funções, em forma de abridor, em forma de saca-rolha, em forma de pinça. Só para vocês entenderem que pode vir uma brincadeira fazendo referência a Darwin, uma charge bem descontraída, fazendo referência a Darwin. E se isso viesse na prova, a palavra-chave aqui seria variações. Existem variações nos bicos. E Darwin ficou com isso na cabeça. Pasmem, volta Darwin à Inglaterra e ele lá na Inglaterra começa a publicar periodicamente relatos da sua viagem ao redor do mundo. E um desses relatos cai na mão de um cara chamado Thomas Malthus. Thomas Malthus foi o indivíduo que criou a teoria malthusiana, PG e PA, da teoria malthusiana. O que é que uma PG diz? Uma PG diz que nós vamos sempre estar dobrando. Então, se minha PG tiver razão 2, eu vou sair de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, de 16 para 32, para 64. E a PG, segundo Thomas Malthus, ela rege a reprodução de qualquer espécie. Seja ela um vegetal, seja ela um animal, seja ela um protozoário, seja ela qualquer espécie existente na face da Terra. Ela se reproduz obedecendo uma PG. Enquanto que a produção de alimento para essa mesma espécie cresce obedecendo uma PA. A PA, se a razão aritmética for 2, ela vai sair de 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 8, de 8 para 10 e assim sucessivamente. Então, o que é que eu quero, aluno? Que você grave. Lembre, nunca esqueça, a reprodução de qualquer espécie obedece uma PG. E a alimento produzido para ele obedece uma PA. O que é que dá para a gente concluir daí? O que é que dá, meu querido? Vamos ver o que é que dá para a gente concluir daí. Simples, simples. Não há alimento suficiente para qualquer espécie na face da Terra. Sempre eu vou ter mais indivíduos do que alimento disponível. E Darwin teve, então, o seu insight para elaborar sua teoria, que foi o seguinte: ele, ao viajar pelo mundo, observou que os indivíduos de uma mesma espécie, olha a palavrinha surgindo de novo, apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Lembram lá dos tentilhões? Os tentilhões, nos biquinhos, nós tínhamos variações nos bicos. Então, os indivíduos de uma mesma espécie, eles têm variações. Segundo, se não tem alimento para todo mundo, mas tem um grande número de indivíduos, eles devem travar uma intensa luta pela sobrevivência. E ora, se eu tenho muitos indivíduos e tenho pouco alimento, eles devem brigar entre si, eles devem travar essa guerra. Então, só os mais bem adaptados sobrevivem. Só os que têm, olha a palavra-chave, variações qualificativas, variações favoráveis.
vão sobreviver. Olha o que ele coloca. Todo organismo tem grande capacidade de reprodução e de produzir muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. Por quê? Porque nem todos têm variações favoráveis. Por quê? Porque nem todos têm aquelas variações que vão fazê-los sobreviver. E onde é que entra o meio ambiente nessa história toda? É simples. Segundo Darwin, o meio ambiente, ele vai simplesmente selecionar as melhores variações. Olha o que eu trouxe de novidade para vocês. Os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobreviver do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. E se eles são selecionados, eles sobrevivem. Então eu quero que vocês agora reflitam um pouquinho. Qual a diferença básica entre Lamarck e Darwin? Ambos defendiam que as espécies atuais descendiam de espécies preexistentes que sofreram modificações ao longo dos tempos. Joinha? Mas qual é a diferença básica? Para meu amigo Lamarck, o meio ambiente desencadeava no indivíduo a necessidade de mudança. Já para o meu amigo Darwin, o meio ambiente selecionava as melhores variações. Ou seja, para Darwin, os indivíduos já apresentavam mudanças. E o que era que o meio fazia? Selecionava o que há de melhor. Olhe o que Darwin propôs, ó. Para Darwin, o ambiente, como fator de seleção natural, tenderia a fixar os indivíduos portadores das variações favoráveis. E aqueles indivíduos que tivessem as variações desfavoráveis, o que era que iria acontecer com eles? Eles seriam eliminados. Então isso quer dizer que só sobrevivem os mais bem adaptados. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Sobreviver, o mais bem adaptado, necessariamente não é o mais forte, mas sim o que tem as melhores variações, as melhores adaptações. Você lembra, porque você está aí me vendo e eu estou vendo você, lá no início, que eu disse que as espécies que sobrevivem não são as mais inteligentes ou as mais fortes, mas as que estão mais suscetíveis a mudanças. Ou seja, aqueles que apresentavam sempre as melhores variações, porque elas estavam sempre mudando. Detalhe importante. A única coisa que Darwin não soube explicar foi como surgiam as variações. Mas antes, eu quero mostrar o pescocinho da girafa para Darwin. Olha, eu tenho girafinha de pescocinho pequeno, eu tenho girafinha de pescocinho grande. E o que é que acontece com o alimento? Essa girafinha, tadinha, é pequenininha, mirradinha, pescocinho pequenininho, então ela não consegue comer. E se ela não consegue comer, com relação à variação tamanho de pescoço, ela não vai conseguir sobreviver, porque essa variação é a variação desfavorável. Qual é a tendência, então? Ela vai sendo eliminada. Só vai sobrevivendo quem? Os indivíduos, nesse caso, que possui os maiores pescoços, porque nesse caso, os maiores pescoços representam as melhores variações. Só que as pessoas disseram, Darwin, sua teoria comparada com a de Lamarck é melhor, é mais plausível, é mais aceita. E nós entendemos ela como a teoria que melhor explica a evolução. Porém, Darwin, só falta você me responder uma coisa. Como surgem as variações? De onde essas variações vêm? Aluno, querido aluno, que está aí se preparando para o Enem. Você tem que entender que se eu olhar para qualquer espécie existente no planeta, e quando eu falo qualquer espécie, eu estou me referindo à planta, eu estou me referindo a protozoário, a fungo, a bactéria, a animal, existem variações. Olhe na sua casa, olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe. O formato do nariz pode ser o mesmo entre eles dois, mas a orelha pode ser diferente. O tipo do cabelo pode ser diferente. Isso são variações. Agora eu pergunto, como surgem essas variações? E Darwin, tadinho, ele não soube responder. E por ele não saber responder, ele foi tão criticado, mas ao mesmo tempo tão aceito, que determinadas correntes publicavam periodicamente caricaturas sobre Darwin. Essas caricaturas são comuns acontecerem nas questões, fazendo referência a Darwin
como ele vindo do macaco, não sabendo eles que Darwin estava certo. Nós descendemos da espécie de macaco. Nós descendemos dos macacos. Só que em determinada época da evolução houve uma ruptura. E essa ruptura fez com que o homem selecionasse determinadas características que lá no macaco não permaneceu, ou se permaneceu, não foi tão bem aceita pelo meio ambiente. Então, passado um tempo, morre Darwin, sem saber responder como surgiam as variações, mas aceita a sua ideia.